embora os resultados finais, as conclusões finais, são muito semelhantes. De qualquer forma, há aqui alguns pontos que vamos ver que é interessante discuti-los. Mas, basicamente, foi um estudo que pretendeu caracterizar os doentes com neurofragmento atual, N1, N2, N3, e as perspectivas dos doentes e cuidadores, e qual o impacto que isto tinha na doença, na gestão. Vamos focar em 4 pontos, primeiro especificar os objetivos, também do estudo, a metodologia, os resultados e depois nas conclusões. Quanto à justificação, era o que eu estava a dizer há pouco, existem informações limitadas sobre o perfil dos doentes de neurofragmentose em Portugal. Obviamente, temos aqui entre nós, na nossa presença, alguém que praticamente conhece todos os doentes e o nosso querido amigo João Passos conhece todos os doentes e é capaz de ser a pessoa que, olhando um bocadinho também aos resultados desse estudo conceito, vai ter com certeza uma melhor interpretação e com certeza vai nos ajudar a todos a fazer mais e melhor. Realmente tem feito um trabalho espetacular. E depois, obviamente, ter conhecimento de sintomas, complicações relacionadas aos diferentes tipos de NF e como elas afetam o dia a dia de todos vocês. E isto tudo, como eu disse há pouco, vai permitir elaborar estratégias vencedoras. Dentro dos objetivos, 3 objetivos fundamentais deste estudo. Um, que era descrever as características sociodemográficas e clínicas das pessoas afetadas com o tratamento natural. Outro ponto muito importante que é determinar a qualidade de vida relacionada com a saúde dos doentes com o NF e cuidadores, e depois estabelecer o impacto da doença em suas vidas diárias, e entender a perspectiva do doente acerca da gestão da NF. Também é bastante importante. Essa imagem, por causa de... Ok. Peço desculpa, não estava a ouvir. Não é isso, é para... Ok, detectar melhor aqui. Tudo bem. E, basicamente, são estes os objetivos. Dentro da metodologia, foi um estudo observacional transversal, ou seja, basicamente é uma fotografia que se tira e utilizámos um questionário eletrónico dirigido aos doentes e cuidadores e foi enviado pela Associação Portuguesa de Neurofibromatose. Este questionário foi desenvolvido de uma forma coerente cientificamente, aqui inicialmente houve uma revisão da literatura, depois foi feita uma reunião com doentes, neste caso em Espanha, porque este projeto começou em Espanha, com doentes espanhóis, que deram um bocadinho a sua opinião. Foi revisto por um comitê científico do qual fez parte também o João Passos, e depois, a posteriori, foi feito então o questionário eletrónico, que foi enviado pela associação a todos os associados. Agora, importante é que este projeto começou em Espanha, isso obviamente que nós depois em Portugal para Portugal temos as traduções, etc. Tudo isso foi validado pela associação, pelo João, e depois também fizemos uma estimativa da amostra para perceber qual é que seria o número de participantes ideal para termos aqui dados que possamos sustentar, e o ideal seriam 86, tendo em conta que são 300 as pessoas da APN. Dentro do questionário, as características demográficas, as variáveis relacionadas com a doença, variáveis relacionadas com o impacto da doença e também as variáveis relacionadas com a gestão da doença, foram os pontos que foram questionados. Quanto aos resultados, vou dividir em 4 partes, obviamente para podermos dissecar com mais calma. Dentro da primeira parte das características sociodemográficas, uma coisa importante que devo partilhar com vocês é que apenas 58 foram as pessoas que responderam, doentes e cuidadores, sendo que também os cuidadores responderam também pelo doente e assim, mas ficámos aquém dos 86 que seriam necessários para termos aqui uma robustez maior, e por isso é que eu acho que também, perante os resultados, se há alguém com poder crítico aqui para nos ajudar a interpretar melhor, acaba por ser o João, porque consegue, de uma forma ou outra, seguir quase, direi, 90% dos doentes em Portugal, não? Por aí. Mas quase. Lá chegaremos. Bom sinal. E dentro dos respondedores, cerca de 60% foram doentes, 43% foram... peço desculpa, 57% e 43%, 57% doentes, 43% os cuidadores. Força. E dentro das características sociodemográficas, a maioria foram mulheres,
nos 58% do sexo feminino respondedores, 41% do sexo feminino. Representámos bem o país inteiro, do ponto de vista do estudo, embora, obviamente, a grande Lisboa com mais pessoas, e a média de idade dos doentes é de 27,2 anos e a maioria dos respondedores são mulheres e também dos doentes foram mulheres. Do ponto de vista das características sociodemográficas, aqui há alguns aspectos interessantes que é. E aqui há algumas diferenças com a Espanha, em que na comparação Portugal até está um bocadinho melhor, mas a verdade é que, olhando um bocadinho para os doentes em Portugal e para a situação laboral, a maioria dos doentes, 80% mais ou menos, tem emprego ativo ou são estudantes académicos, de certa forma é positivo, são doentes que estão ativos. Porém, cerca de 36% dos doentes têm um certificado de incapacidade e a pontuação média é de 70%. Isso quer dizer que, pronto, é uma doença que tem algum impacto, temos aqui espaço para melhoria de projetos que possam ser feitos para dar um pouco de mais estabilidade, não só ao doente, mas também às famílias, de forma a que a doença não seja tão impeditiva de uma vida com qualidade que nós defendemos. Quanto aos cuidadores, dos 25 que responderam, maioritariamente também são mulheres, e uma coisa que é normal nas doenças raras, todos eles ou eram pais ou mães dos doentes. Noutras doenças não é bem assim, são doenças que são mais. Há doenças raras que também são mais no idoso, não são toda a maioria são nas crianças, mas quando são doenças raras no idoso, a maioria dos cuidadores ou são filhos ou são mais, são outro tipo de profissionais que os filhos acabam por pagar para tratarem dos pais, porque depois também os filhos há de ter filhos e é sempre mais fácil cuidar dos filhos do que cuidar dos pais, infelizmente, né? Eles é que cuidaram de nós, mas é a realidade que nós vivemos, que a família continua, temos as nossas preocupações. Mas aqui é uma coisa que era expectável. Mães e pais, obviamente, que são os cuidadores dos seus filhos, com a EMF. Agora, nas variáveis relacionadas com a doença, um ponto também interessante é que, quando olhamos aqui ao tipo de DNF, a maioria dos doentes que temos em Portugal realmente são do DNF1, cerca de 93%. Aqui um ponto que é importante dizer. Eu estou-vos a apresentar este estudo que está um bocadinho de acordo com os participantes, não é? Isto não vai refletir a verdade. Não temos aqui uma pool tão grande que nos permita, por exemplo, aqui não temos nenhuma esclerodermatose, nós também temos casos de NF3 em Portugal. Mas, bom, dentro dos respondedores, estes são os resultados que nós temos que vos apresentar, em que dentro de 93% realmente no NF1, 6,9% NF2, não tivemos no NF3. Interessante aqui ver que a idade de sintomas da NF1 acaba por ser mais precoce e o diagnóstico não se faz muito longe também do início dos sintomas. Na NF2, normalmente os sintomas vêm após o diagnóstico, o que não é muito normal numa doença rara, mas como aqui está associado muitas vezes aos doentes que já fizeram testes genéticos ou de nascimento, ou que têm familiares com NF, acabam por saber o diagnóstico de uma forma mais precoce, porque é bom uma doença rara, pelo menos conseguimos ter uma organização para que possamos responder mais rápido às necessidades do doente. E, basicamente, a maioria faz os testes de confirmação genética, ou seja, o panorama é este, dentro do grupo que respondeu. Quanto aos familiares afetados, aqui é importante também ver uma coisa, que a maioria dos doentes, cerca de 58,6%, não tem nenhum membro da família com ANF, ou seja, foi um caso de novo. Dos doentes com familiares com ANF, cerca de 31% dos doentes são filhos ou filhas de uma pessoa afetada, e depois alguns têm irmãos ou filhos com ANF. Olhando um bocadinho aqui para os doentes com familiares, 6 tinham irmãos com neurofibromatose, 11 tinham filhos com neurofibromatose, 9 tinham o pai com neurofibromatose e 9 tinham o pai também com neurofibromatose e quase a totalidade da CPNF1. Temos aqui apenas um caso de NF2, não com NF. Do ponto de vista das manifestações clínicas, dividir aqui um bocadinho das iniciais e mais frequentes e das clínicas mais frequentes,
acabam por ser muito parecidas, aqui um bocadinho mais tensa a lista, mas acabamos por ter sempre as mesmas manifestações clínicas, que são as manchas de café com leite, as sardas das virilhas ou nas axilas, neurofibromas cutâneas. Obviamente que ao longo do tempo a doença vai se desenvolvendo e vão aparecendo mais sinais ou sintomas, e depois o impacto dela, já vamos mostrar no slide a seguir, acaba também por ser diferente. Dentro da NF2, aqui as manifestações clínicas são estas. É bom sempre dizer que, apesar da baixa representação que tivemos aqui da NF2, o que acontece sempre mais são os nervos vestibular lateral, os outros nervos cranianos modulares, meningiomas, etc. Ou seja, aqui também é bom, aqui então é ainda mais importante a visão do João, consegue olhar para aqui e perceber que realmente são poucos doentes, o que é que isto pode representar ou não, do ponto de vista científico, para nós nos posicionarmos, podemos depois elaborar estratégias que estão. Agora, dentro das variáveis relacionadas com a qualidade de vida e o impacto, isto nas doenças raras acaba por ser mais importante, que é, a doença rara não nos der grandes sinais ou sintomas, ou não nos provocar uma alteração da estrutura familiar, tem grande impacto na qualidade de vida, e depois se não tiver, logo se vê. Agora, quando tem impacto na qualidade de vida, o peso é um bocadinho diferente. Não só para a pessoa que sofre, também para os cuidadores, para toda a família, e para a própria sociedade, tem que olhar de forma diferente a este tipo de doenças. Quando olhamos aqui nesta parte do impacto na vida cotidiana dos doentes, basicamente, olhando para este gráfico, podemos ver que há aqui dois grupos de doentes que vivem bem, quer dizer, 29% têm uma vida normal, 32% também completamente normal, não prevêem grandes problemas, 27% já diz que sim, que afeta o dia-a-dia, mas temos 10% que são severamente afetados. Quer dizer, por isso, até se fosse 1%, era já um ponto de preocupação, era um ponto que tínhamos que olhar e dissecar para ver o que é que podíamos fazer para melhorar, mas pronto, é uma doença do âmbito geral, destes costumadores, 60% conseguem levar uma vida normal, ou quase normal, e isto também demonstra que é uma doença que acaba por ter uma variância muito grande, ao longo da idade, de indivíduo para indivíduo, que dentro de uma doença rara, acaba por ser uma benesse, porque há doenças raras que, se não estão aqui os 100%, estão quase sempre mais de 90%. Ou seja, é uma doença rara que tem aqui muitas oportunidades de melhoria, porque há aqui espaço de melhoria, esses também obviamente têm espaço de melhoria, mas os outros todos ainda mais, porque conseguimos atingir uma qualidade de vida igual à pessoa normal. A pessoa normal nível sem patologia. Agora, quanto ao impacto, quais foram os pontos que foram mais pontuados no sentido de o que é que tem mais impacto na minha vida? É o transtorno de déficit de atenção, depois obviamente os problemas estruturais, vértebras, escoliose, também é completamente perceptível, porque responde a isso. Depois os neurofibromas plaxiformes, os cutâneos, manchas de café, os ortodistas, já menos pontuadas. É bom entendermos que são os três problemas aqueles que preocupam mais o doente. E depois temos que pensar os mais impactantes. Não pergunto se tem mais, agora mais impactante realmente é isto. Perda de visão é uma coisa. Só pensar que é possível ter uma perda de visão já é um problema, mesmo que ele não exista, já é um problema que cá fica. Não é? Depois, obviamente, a dificuldade de aprendizagem da capacidade intelectual, que, de certa forma, não só para o doente, mas também para os cuidadores, acaba por ser algo que pesa muito, porque realmente é muito pesado. As dores de cabeça, todos nós que não temos qualquer doença e que quando temos uma dor de cabeça já é quase como um da cara, quanto mais as doenças que cursam muitas vezes com migraines, com enxaquecas, etc., é realmente um problema muito grave, que afeta muito o doente em si, e obviamente o traço da linguagem, é óbvio, uma sociedade com forte é a comunicação, o traço da linguagem tem um impacto brutal. Na NF2, diferente, realmente a patologia acaba por ser diferente,
embora o peso é muito maior. Porquê? Porque acaba por ser mais forte, é mais impactante. Tínitos, as parcesias, a perda da audição, o sonoma vestibular bilateral, entre outros mingiomas, acaba por ser os sintomas de alto impacto que são referidos e que normalmente uma pontuação superior a 4 acabam por ser muito importantes e temos que dar mais atenção do ponto de vista de resposta científica para o caso. Agora, do ponto de vista da qualidade de vida relacionada com a saúde, é importante perceber que uma das coisas mais preocupantes é precisamente a alteração do estado de saúde, porque hoje posso estar muito bem, daqui a 2 dias posso não estar. Se o estado de saúde já é preocupante do ponto de vista do doente, obviamente, a alteração, a avaliação do estado de saúde e a percepção da dúvida de como é que eu vou estar daqui a uma semana, ou menos, até tem impacto. Obviamente tem impacto não só no doente, mas no cuidador, porque é ajudar o anão. Depois já temos uma doença rara em que nós sabemos a evolução normal da doença e sabemos como é que ela vai evoluir, podemos batalhar. Outra coisa é termos os picos de altos e baixos, que isso em termos psicológicos afeta muito, e obviamente que afeta do ponto de vista psicológico, afeta do ponto de vista geral. E é um ponto importante. Depois, no que diz respeito ao impacto da doença no acesso ao trabalho ou na continuação de estudos, também temos aqui dados importantes em que cerca de 26% dos doentes com ANF tiveram dificuldades de acesso ao trabalho, ou seja, dificuldades de conseguir um trabalho devido à doença, e 35% de continuar o ensino superior. Aqui sim, penso que é um dado interessante para no futuro, juntamente com a Associação, podermos pensar em projetos de integração e projetos de apoio que permitam reduzir bastante estas cifras. Acho que é onde se consegue mais até ter impacto, porque realmente são problemas que existem sempre nas doenças raras e há muita já aprendizagem de outros projetos que foram feitos em outras doenças que reduziram muito estas taxas e há pontos lá no futuro, com certeza. E agora pequenos pontos assim mais dissecados para podermos ter um bocadinho a noção do que é que isto representa. Como eu vos disse, a amostra, quando é curta, temos que ir ao detalhe para tentar entender melhor. Temos aqui, por exemplo, um doente que reportou uma licença temporária de trabalho e que já está com 18 meses de licença temporária de trabalho, ou seja, está a ter um alto impacto. 1 em cada 4 doentes estão desempregados devido à NF1 e alguns já com um desemprego grande, 24 meses. O doente também reportou uma reforma antecipada, também associou à NF1. Cerca de 60% dos trabalhadores consideram que a empresa onde trabalham está consciente da doença e oferece suporte, isto é bastante importante. Há espaço para melhorar, obviamente, faltam 30%, mas é bom ver que há aqui alguma boa relação também com as entidades laborais, e acho que aqui a associação também tem um papel importante no sentido de nos ajudar a transmitir com o empregador as necessidades de cada um. Acho que hoje em dia é algo que é muito bem visto. Os alunos também avaliaram a integração e apoio do ambiente escolar com pontuação média alta, que é bom, que estão bem integrados, e não há nenhum doente que diga que tem habilidade para trabalhar. São dados que nos fazem pensar e com certeza nos vão ajudar. Então, depois, dos cuidadores, já era de esperar, obviamente, que os cuidadores precisem sempre de apoio psicológico. Não é fácil de ser cuidador. O cuidador acaba por ser uma pessoa altruísta que deixa de ser ele próprio para se dedicar a uma causa, o que é sempre de louvar, mas depois, obviamente, que vai ter os seus pontos fracos, porque uma pessoa, quando se deixa também pensar em nós ou no meio que nos rodeia, acabamos depois por ter impacto negativo no futuro. E é isso mesmo que aqui vamos ver. Por exemplo, dos cuidadores, 9 precisavam de apoio psicológico, tratamento normal, 7 ainda estão pelo. 8 dos 25 levaram os cuidados prestados ao aumento do ONF de alguma forma a sua atividade profissional, completamente expectável. 4 dos cuidadores tiveram que pedir dias de folga no trabalho. 5 cuidadores tiveram que solicitar uma redução no horário de trabalho. Um cuidador perdeu ou deixou o seu cargo. E também, uma coisa que é que nenhum dos cuidadores tem que tirar licença ou se apresentar antecipadamente. Ou seja, para além de todos estes pontos, a verdade é que os cuidadores, o que demonstram aqui é que estão ligados à causa, não desistem e obviamente, sofrem, porque ser cuidador não é fácil,
mas são cuidadores que são ligados completamente à causa, e mais uma vez, e porque também porque são sempre pais e mães, e isto tem impacto aqui, se fossem, quando falamos de cuidadores que são cuidadores profissionais, também têm esgotamento e precisam de apoio psicológico, mas é um bocadinho diferente, porque não têm carga emocional, porque isso tem, uma vez que todos eles são pais e mães. Depois, quanto aqui ao impacto no dia-a-dia do cuidador, aqui é apenas ressaltar que 4 a 12% dos cuidadores sentem quase sempre uma grande empatia para as suas famílias, sobrecarga, obviamente, essa sobrecarga e limitação das atividades familiares, isso já tinha sido referido antes. Boa. É. Quanto à gestão da doença, também aqui há muito espaço para melhoria, obviamente. É aqui um ponto que os stakeholders que estão envolvidos nesta doença acabam por poder oferecer mais, porque cada vez mais conhece o doente, conhece a doença, conhece os cuidadores, as necessidades, e a partir daí podemos fazer mais e melhor. Mais tratamentos, mais investimento na indústria farmacêutica, mais investigadores que querem trazer de forma altruísta novos dados para o mercado, ou seja, quanto mais se falar da rara, mais se conhece a rara, mas conhecendo a rara, melhor podemos aportar para essa doença rara, sendo ela qual seja. Aqui também penso que não é nada de novo, todos estávamos à espera destas respostas. Aqui há alguma coisa diferente de Espanha, porque eles em Espanha têm diferentes especialidades. Nós em Portugal acabamos de ter mais especialidades que em Espanha, por exemplo, eles em Espanha não têm geneticistas clínicos, como nós temos, entre outras coisas, não têm subdivisões que nós temos de especialidade, que é engraçado. Mas aqui, cerca de 80% dos médicos que estão mais envolvidos acabam por ter a pediatria, a genética. Obviamente, nós temos um viés em Portugal grande, que é 90% dos doentes são seguidos pela mesma equipa, o que é bom, do ponto de vista de rara. Não há nada melhor que conhecer bem a população para entregar melhor, e ter um centro de excelência e de referência como o do João é uma vantagem não só para Portugal, mas para o mundo inteiro. Aliás, é reconhecido no mundo inteiro, hoje em dia, o IPO de Lisboa, com a liderança do João, é o centro de referência que mais doentes tem com o INF e também doentes tratados. Ou seja, isto também é bom para nós em Portugal. Quanto mais pudermos nós passar o nosso conhecimento para fora, também mais vem olhos de fora, investimento de fora, para que possamos desenvolver. E dentro das raras, posso-vos conversar, e é a primeira vez que temos uma doença, não é a primeira vez, também temos a doença dos cãezinhos, mas é a segunda vez que nos acontece isto. Em Guimarães, agora também com a doença de Fabry, que é outra doença também isossomal, rara, também está a acontecer um pouco isto. Mas é bom ver que nós somos capazes de fazer mais diagnósticos, melhores diagnósticos, ter coragem para tratar antes e melhor, e, acima de tudo, focar-nos no doente. E por isso também, obviamente, que os doentes, depois, nas respostas, acabam por dizer quem os ajuda, e aqui o viés é porque temos o centro de referência. Depois, do ponto de vista de NF2, obviamente que é um bocadinho diferente, porque são outras queixas, outros sintomas. Aqui, porém, como são tão poucos doentes, cada um foi diagnosticado por especialidade diferente, pelo otorrino, pneumologia, pela cirurgia e outros médicos. Ou seja, é normal. São 4 doentes, é pouco, não dá muito para chegarmos a uma conclusão. Quanto ao follow-up, não muda muito, porque depois temos várias especialidades que podem fazer follow-up, e ainda bem que assim o é, porque a NF1 tem que ter uma equipa multidisciplinar bem organizada e orientada para o doente, para que possa responder às necessidades dos doentes e rapidamente transmitir a informação entre eles, que é o caso. Nós temos mais uma vez no IPO, e tem sido muito bem exportado pelo João por este mundo fora. Quanto a NF2, mais uma vez o viés de só 4 doentes, mas temos diferentes especialidades, sempre estão envolvidas no acompanhamento da NF2. Temos a sorte também que, não sei se estes doentes são mais passados, mas penso que calhar são todos do IPO, não faço ideia, mas pela porcentagem de possibilidade de ser, parece que sim. E mais uma vez, o IPO está altamente. Ou seja, estes resultados para nós são muito melhores que em Espanha. Isso quer dizer, em Espanha o doente sempre está mais perdido, não tem tanto apoio, porque Espanha é um país maior, 5 vezes maior que Portugal, mas depois tem muitas regiões, e cada região se comporta de uma forma muito independente, tem quase um parlamento local, e tudo muda, as estratégias mudam. Por outro lado, os espanhóis também têm um bocadinho
dos bons genes que nós temos, de lutadores, de conquistadores, e eles também estão a fazer um ótimo trabalho, porque se fosse outro país, se calhar seria mais complicado. Agora, em termos de cuidados médicos, gestão da doença, a maior parte dos doentes é seguindo o sistema público de saúde, o que é de esperar no doença rara, obviamente. Apesar disso, cerca de 50% dos doentes, 46% dos doentes tiveram que recorrer a cuidados de saúde privados, em algum momento, porque sentiram que o sistema público de saúde não estava a cobrir as suas necessidades, o que é normal também, na doença rara. Muitas vezes, o sistema público tem um horário, e mesmo que tenha uma equipa dedicada, sendo uma doença rara, não é todos os dias que essa equipa tem agenda para dar apoio, por mais de canais de comunicação que possa ter. É normal que muitas vezes os doentes recorrem para a intensidade, para a resolução aguda do problema a outros setores. Isso tem já isso é normal. E aqui entre os beneficiários de cuidados de saúde públicos. 95% são geridos aos hospitais públicos, no centro de saúde, depois 46% também têm que recorrer a cuidados de saúde privados. Ou seja, um bocadinho o que eu gostava de dizer. Em termos de apoio psicológico, 22 doentes necessitaram de apoio psicológico, cerca de 19 ainda recebem apoio. Não é uma cifra muito alta dentro das doenças raras, até acho que é uma cifra bastante aceitável, embora tenha sido espaço para trabalhar. E aqui também é importante olhar um bocadinho como é que houve acesso ao apoio psicológico. Digamos que aqui pode ter sido pela associação, também pelo médico que o referenciou, ou por a própria vontade. Aqui a própria vontade até, não dissemos isto, mas da minha experiência nas raras vai até mais para os cuidadores, que muitas vezes é mais fácil decidirmos sobre nós que não temos doença, entre aspas, mas estamos a sofrer, propriamente alguém que está catalogado com um diagnóstico. Nós temos sempre o respeito de ouvir alguém que tenha mais conhecimento do que nós próprios. Por isso, ali arrisco-me a dizer isso. Quanto ao tratamento dos doentes, 25 receberam tratamento no início dos sintomas, destes respondedores, não é? Atualmente, a receber tratamento temos 20, 25 já foram submetidos a cirurgias e 7 foram hospitalizados nos 11 meses. É sempre bom relembrar que estes resultados são sempre resultados dos respondedores, é importante percebermos isso, porque há muito mais doentes que aqueles que responderam, e às vezes isso pode mudar um bocadinho. E quanto ao tratamento dos neurofibromas plaxiformes, neste momento, 40% dos que responderam receberam tratamento e foram submetidos a cirurgia 26,7%. Agora, uma coisa importante nas doenças raras é mesmo onde é que nós vamos buscar informação e em quem podemos confiar. E um ponto também importante é que nem todas as doenças raras têm associações de doentes. Aliás, é rara, hoje em dia, mais, mas é rara a associação de a doença rara com uma associação de doentes. Nós, quando falamos de raras, temos que explicar mais de 7 mil doenças raras, das quais a maioria não estão em tratamento. Nós estamos a falar de uma doença que, felizmente, já tem tratamento, cada vez vai ter mais opções terapêuticas, a indústria farmacêutica também está a investir nessa investigação, e depois tem tratamento médico, cirúrgico, tem equipas dedicadas, já há algum conhecimento, ou seja, é bom olhar para este mapa e perceber que realmente tem uma associação, e a associação tem aqui um peso muito grande, já tem médicos dedicados, equipas dedicadas, centros de referência e de excelência em Portugal. Obviamente que a internet, se não aparecesse aqui, era de desconfiar, e é importante, o Dr. Google também é importante, nem que seja para assustar, é bom, às vezes apanhamos dedo nos para irmos à terra e percebemos que as coisas não são assim, que é a solução. E depois outros, familiares, amigos, etc. Também é sempre bom ouvir, porque são pessoas que se preocupam connosco. Informações úteis do estudo. Cerca de 43% dos participantes afirmam que sempre ou quase sempre tiveram que dar informações sobre a doença nos centros académicos onde estudam ou estudaram. É importante, porque muitas vezes, se aqueles que nós temos relação não conhecem as nossas necessidades, também muitas vezes não conseguem adequar-se às nossas barreiras e ajudar-nos a ultrapassar. Muitas vezes as pessoas têm medo, entre aspas, ou não querem muito falar sobre uma doença que possamos ter, mas é sempre bom que quem esteja no nosso meio e que nos possa ajudar saiba, quer dizer, é o que somos, cada um é o que é, e temos que viver com isso não vai mudar nunca, para que
que nos possam ajudar. 55% dos doentes recebem sempre quase 5 cuidados médicos sempre no hospital mais próximo do seu domicílio, que é ótimo, quer dizer, não tem que andar a ir de um lado para o outro e perder tempo. Realmente, tempo é que é algo que, quando passa, não volta para trás. Cerca de 59% dizem que os profissionais que os atendem sempre ou quase sempre coordenam para fazer todas as visitas de acompanhamento do mesmo dia. Sim. Eu próprio sou testemunha disso, porque conheço bem quem está na área de trabalhar e como organizam as suas equipas. 70% dos doentes dizem que são sempre ou quase sempre informados sobre a sua doença e o seu tratamento pelos profissionais de saúde que nos assistem. Também é interessante. Obviamente podemos seguir um bocadinho isto, mas com projetos. 64% dos doentes recebem sempre ou quase sempre orientações para controlar o ciclo musculador, irritação cutânea e organizações similares. 62% dos doentes dizem que os seus cuidadores estão sempre ou quase sempre preocupados. E também isto está um bocadinho linkado com os cuidadores de céu. 70% dos doentes dizem que está sempre ou quase sempre envolvidos na tomada de decisões, que é muito importante nas doenças raras. E 72% dos doentes dizem que os médicos sempre ou quase sempre dão a mesma importância aos sintomas, mais os preocupam. Isto aqui é super importante, demonstra a empatia, e a empatia numa doença rara talvez seja das coisas principais para que haja comunicação entre o doente e o médico e consiga-se resolver os problemas. Quanto à satisfação dos doentes com os cuidados de saúde, a pontuação média de satisfação dos doentes é superior a 3,5 em cerca de todos os itens avaliados, o que é ótimo para uma doença rara. E quanto às conclusões finais deste estudo, que depois nos vão permitir, vai ser, acaba de ser um pouco a repetição, mas já falamos, mas é aquilo que nós vamos ter que trabalhar em cima para arranjar alguns projetos de todos os stakeholders. A coisa importante que referir mais uma vez é que contou com 58 participantes e, embora o tamanho mínimo seria 86, temos que considerar estes resultados e trabalhar sobre eles porque não há mais. Do total, 33 doentes e 25 cuidadores. A idade média foi 44 anos, 104% do sexo feminino, 100% de pais. Aquelas pequenas coisas que eu vos disse, que é importante também termos essa noção. A idade média dos doentes é 27 anos, maioritariamente mulheres, e a maioria está em atividade laboral ou académica. Do ponto de vista dos participantes, a maioria tem NF1, que também era de expectar, talvez não 93,1% se formos ver todas as NFs em Portugal, mas nesta amostra foi o que deu. Não tivemos nenhuma NF3, tivemos NF2. A sintomatologia da NF é presente e difere de acordo com o tipo de NF, como também já vimos, e isso obviamente tem necessidades diferentes. A maioria dos doentes relatam uma vida normal ou quase normal, o que é veres muito interessante numa doença rara. No entanto, observamos sempre uma diferença de qualidade de vida relacionada com a saúde versus a população geral, mas mesmo assim é uma diferença muito grande. Sinceramente, acho que isto é positivo ver que se vê do vosso lado esta informação. Quanto às manifestações clínicas, não vou repetir para os que nós falamos, as que vocês conhecem melhor que nós, porque vivem com isto diariamente. Quase um terço dos doentes também teve, dos cuidadores esteve afetada, será que tive um problema psicológico que nós também podemos ver o que podemos fazer. Entre 4 a 12% dos cuidadores sempre quase sempre não têm democracia, etc. Falamos disto também, é importante reter, são estes os pontos que vamos ter que trabalhar. As especialidades que vocês conhecem bem, que seguem a doença, mas são muitas especialidades também que acompanham a NF, estão bem organizadas em Portugal. São equipas multidisciplinares bastante oleadas. O IPO realmente é uma exceção, porque realmente funciona de uma forma brilhante na NF. Outros hospitais funcionam de uma forma brilhante em outras doenças, mas aqui o IPO é uma referência, e os nomes aqui também vão falar sobre isso. A maioria dos doentes é seguindo o sistema público, ainda bem. Temos um Sistema Nacional de Saúde funcional. É muitas vezes criticado, mas realmente são todos o Sistema Nacional de Saúde da população total não tinha a saúde que tem. Não responde a todas as necessidades, não, mas pronto, nada na vida é perfeito. Temos que aceitar como é que ele é, mas para a NF direito é a melhor solução, sem dúvida nenhuma. 34% recebem o tratamento farmacológico, obviamente isto tem muito para subir, agora há novos fármacos que vão ser aprovados no mercado e acho que vindo para o mercado com a participação também é mais fácil os doentes passarem a receber não só num centro de referência que já o faz de forma ativa, mas de outros centros que fazem de uma forma mais reativa. E pronto, em geral, a satisfação com o grau de seguir pelos participantes é real. E era um bocadinho isto que eu vos trazia. Obviamente que aqui há muita discussão que se possa ter. Eu acho que aqui, acima de tudo, a única pessoa que pode olhar para estes dados e rapidamente
começar a ter ali uma tempestade cerebral de emoções, de conhecimento, acaba por ser o João, consegue perceber o impacto que, como não foram tantos meses que responderam, se há aqui algumas alterações versus a experiência dele. Não sei se querem fazer alguma questão, algum ponto, o tempo também já não é muito, eu sei, mas estou à vossa disposição. Apenas dizer-vos que em Espanha responderam 350 tal pessoas, penso eu. Eles também tiveram mais tempo, tiveram mais facilidade. Nós, em Portugal, temos um problema grave, que é uma coisa que continua a acontecer, que as comissões de ética demoram imenso para responder a qualquer estudo científico. Não estamos preparados para a investigação científica em Portugal, comparando com a Espanha, não tem nada a ver, é como comparar viver numa aldeia ou viver numa cidade. A Espanha está muito à frente, é capaz de ser dos países do mundo, a ser aos Estados Unidos, que mais investigação faz, e mais facilidade tem em fazer. Agora, olhando para os nossos resultados, os resultados de Espanha, direi-vos que, mesmo com menos respondedores, não ficámos aquém, e eles vão importar muito das nossas conclusões para desenvolver projetos para eles. Isso também é importante para nós, essa percepção. E, calando, que já falei um bocadinho mais, deixo à vontade para qualquer problema que tenham, ou algo que queiram sugerir. Eu gostaria de ter uma informação. Há pouco disse que a nível da matéria, como doença rara, a nível da indústria farmacêutica, o que é que está a ser feito para a produção dos neurofibrólogos, para quem já tem registrado para a redução do seu impacto ou para a redução do seu conhecimento, ou seja, para que o seu conhecimento seja o mínimo possível ou cause o menor impacto possível. Posso repetir a pergunta, só posso ouvir aqui. A pergunta foi, basicamente, que se neste momento já existe algum tratamento que possa ter impacto nos neurofibromas toxiformes. Neurofibromas normais. Tudo bem. Normais. Agora, olhando um bocadinho, não é que... Temos flexiformes. Claro, sim. Claro. Muitas vezes o seu aparecimento causa diverge, ou há pessoas que têm muito poucos, há outras que têm bastantes e que, de certa forma, causam outros tipos de problemas, para além daqueles que eles propriamente ditos não são um problema, mas no sítio onde aparecem, ou a quantidade com que aparecem, pode causar outros tipos de efeitos secundários de uma Uma coisa importante nas doenças raras é que falar de cura numa doença rara não é fácil. Não há cura, há tratamento. Isso que é tratamento. Não, tem tratamento. Por isso é que eu estou a puxar por essa questão. Tem tratamento. A cura, já algumas doenças raras têm cura, nomeadamente com terapêutica génica, que é diferente agora. Neste caso não há cura, há tratamento. E o tratamento ajuda. Mas mesmo nas doenças raras, a maioria delas não tem tratamento. Tem tratamentos paliativos, etc. Aqui, há vários tipos de tratamento. Neste momento, há vários fármacos que estão em investigação. Penso que o João depois vai abordar a questão das informações. Na apresentação, dizer falar sobre especificamente quais são os vários ensaios que estão a ser desenvolvidos e quais é que são os resultados que pensamos que vamos ter. Portanto, na sessão seguinte, vamos falar sobre os estudantes e quais é que vão ser as novidades. O importante é perceber que há um esforço grande, não só da indústria farmacêutica, mas da academia e de centros de referência internacionais, para trazer mais e melhor. Era o que eu vos dizia, quanto mais se conhece a doença, mais conseguimos trazer. Não conhecendo a doença, não se consegue trazer nada. E quando se conhece a doença em detalhe, consegue-se
começar a investigar o que é que se pode trazer em termos de tratamento para ajudar a tratar e, eventualmente, na futuro até uma cura, porque as coisas vão evoluindo. Nós temos doenças que nunca se pensou que se iria chegar a uma cura e hoje em dia existem curas. E apenas só para vos dar aqui um ponto importante, é que neste momento nós estamos num momento de viragem mundial, que é importante vocês também terem esta noção. Nós já tivemos vários momentos de viragem, tivemos a eletricidade, permitiu que as vidas não fossem reduzidas ao tempo de minutos e as pessoas tivessem qualidade de vida. Tivemos a internet, mudou tudo e todos, e agora temos a inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma coisa abissal, vai mudar completamente tudo, e no sentido de tratamentos, novos tratamentos, vai ser uma evolução brutal. Quer dizer, no futuro vai com certeza existir muita coisa. Agora, temos que nos resumir um bocado ao momento, e o João a seguir já vai falar não só do que há e da experiência dele, que acho que é super importante, e penso que essa resposta vai ser elaborada. Mas acho que aqui a esperança nunca será, se é a última maneira, então aqui nunca morrerá. Realmente, nas doenças raras, há cada vez mais projetos de inteligência artificial que vão trazer muitas novidades. Vamos lá. Antes de mais, os parabéns, muito baixos. Eu acho que o passo seguinte seria, provavelmente, fazermos uma análise mais detalhada da nossa população, porque 148 anos, eu penso que teremos tido vários vieses, mesmo por isso, na questão das preocupações, talvez estão preocupados, por exemplo, com os novos de lixo, e é uma preocupação que nós não temos. Os novos de lixo são úteis apenas para estabelecer o diagnóstico e não têm qualquer impacto na qualidade de vida ou na qualidade de atenção dos clientes. Portanto, há aqui alguns aspectos que nós temos que mudar, ou seja, na comunicação que temos com os clientes e com os seguradores, explicar que há alguns aspectos relacionados com a sua condição genética que não vão estar associados a problemas, e tirar uma foto mais detalhada da nossa população. Eu acho que esse seria um desafio para nós, ou seja, pegar aquilo que já foi feito e tentar ter uma melhor representatividade da nossa população, ou seja, ter mais doentes a responder e fazer um segundo trabalho, neste caso, talvez prometido pela própria instituição, e pudéssemos garantir todos os doentes, incluindo os doentes que não têm acesso à internet, os doentes que têm na parte da literacia, pudessem também expressar as suas opiniões. Isso pode ser perfeitamente feito com o apoio da nossa equipa de enfermagem, que também está muito motivada para caracterizar esta população. Então, vai ficar o desafio, pegarmos no trabalho já foi feito e expandir, termos uma fotografia mais detalhada da nossa população. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu acho que é mesmo isso, quer dizer, temos aqui uma oportunidade de fazer mais e melhor. O que já foi feito foi bastante bom, mas talvez não o suficiente, como o João dizia muito bem, e acho que sim, acho que isso aí até pode ficar aqui já o compromisso que vamos fazer, com certeza. Eu acho que olhando para o que já foi feito e foi tão bom, acho que também depois, não só deste lado, mas do outro lado, tem o IPO, se consegue extrapolar isto para resultados muito mais palpáveis e de acordo com a população total. Isso é mesmo importante. E uma coisa também do vosso lado é importante lá esta mensagem, que é, sem vocês nós não chegamos lá. E se nós não chegamos lá, nunca vamos estar à altura das vossas necessidades, das barreiras, dos desafios, e isso, acima de tudo, é mais importante das doenças raras, que é responder às necessidades e não propriamente responder ao que não é necessário responder.